Então agora nós vamos falar de áreas consolidadas em áreas de preservação permanente. Esse é um tema importante porque com a publicação da Lei 2651 de 2012, que é o novo Código Florestal, a lei ela trouxe uma situação diferenciada para algumas pessoas que já tinham propriedade, já tinham intervenções em áreas de preservação permanente antes da publicação dessa nova lei. Antes da publicação desta lei, havia então o Código Florestal anterior, que era de 1965, que já disciplinava as áreas de preservação permanente. Então já dizia que era irregular, né, a construção, a intervenção em APP. E essas pessoas deveriam ser punidas, conforme a lei, conforme o que eu disse anteriormente. Acontece que a Lei 2651, ela trouxe uma situação diferenciada para essas pessoas que estavam em algumas situações que ela considerou como situações consolidadas. E eu vou explicar então o que a lei trouxe de diferencial para pessoas que estão em situação consolidada e as que não estão em situação consolidada. As que não estão em situação consolidada vai ser aplicada a Lei 2651 de 2012, da forma como eu já falei. E as que estão em situação consolidada, elas vão ter uma aplicação diferenciada da lei. Então, a primeira situação é a área consolidada em área rural. A lei considera que é uma área rural consolidada aquela área do imóvel rural que tem uma ocupação antrópica, então humana, antes de 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrosilvipastoris. Ou seja, uma pessoa que tenha lá, imagine uma fazenda, que tenha na fazenda atividade de agricultura, ou de pecuária, ou de silvicultura em área de preservação permanente. Então a pessoa utiliza lá uma área de preservação permanente como pasto, pastagem para gado. Essa pessoa está agindo de forma irregular, né, ilegal. Acontece o seguinte, se essa pessoa já tinha essa propriedade e já tinha essa atividade antes da data de 22 de julho de 2008, ela vai ter um tratamento diferenciado, né, porque ela está numa situação considerada consolidada, assim considerada pela lei. E aí a gente tem a previsão legislativa de todas as situações que eu falei de áreas de preservação permanente, né, de mata ciliar, encostas, topos de morro e etc., a gente vai ter aí uma regra diferente para essas pessoas que estão nessa situação. Então, só para dar alguns exemplos, né, se a gente for verificar a área de preservação permanente ao longo dos cursos d'água, né, dos recursos hídricos, eu falei anteriormente, né, se a gente imaginar um rio e a área de preservação permanente na margem desse rio, ela vai ser de no mínimo 30 metros, considerando um rio que tem até 10 metros de largura. Bom, para uma pessoa que esteja, então, numa situação de área rural consolidada, imagina uma pessoa que tem uma intervenção na margem do rio. Para esta pessoa, a largura da área de preservação permanente, ela vai variar não de acordo com a largura do rio, mas de acordo com a própria propriedade. Então, quanto maior a propriedade, maior vai ser a área de preservação permanente que ela tem que manter. Menor a propriedade, menor a área de preservação permanente. Então, aqui a lei fala que na menor propriedade, né, que é aquela de um módulo fiscal, a gente vai ter área de preservação permanente de 5 metros. É uma diferença muito grande, se a gente considerar os 30 metros, né, que a lei diz lá ao longo de recursos hídricos, para 5 metros no caso de pessoas que têm propriedade até um módulo fiscal. Para esclarecer aqui, né, o que é um módulo fiscal? O módulo fiscal é uma unidade de medida feita para áreas rurais. Então, o módulo fiscal ele é disciplinado por uma instrução normativa do INCRA, que diz lá quanto que é o módulo fiscal de cada município. O município de Barra Mansa, o módulo fiscal é de 26 hectares. Né? Então, uma propriedade rural de até 26 hectares em se tratando de uma área rural consolidada, a área de preservação permanente ela vai ser de 5 metros. Vejam só, isso é algo bom para esses proprietários, né, que estavam, então, descumprindo a legislação anterior, mas é algo extremamente questionável. A ponto de se ter hoje tramitando no STF uma ação direta de inconstitucionalidade, né, sobre esta nova lei, e um dos pontos
que são questionados é exatamente essas áreas consolidadas. Imagina só, se você adquiriu a propriedade antes de 22 de julho de 2008, né, você tem a sua fazenda, tem lá a sua intervenção numa APP, pode ser uma pastagem, como eu disse, né, e adquiriu essa propriedade posterior a esta data, você tem tratamentos diferentes. Então, imagina que sejam dois vizinhos, um adquiriu antes de 22 de julho de 2008 e mantém lá uma pastagem em APP, e seja uma propriedade de até 26 hectares. A área de preservação permanente para ele vai ser de 5 metros. Você que é vizinho e adquiriu posteriormente, a área de preservação permanente para você vai ser de 30 metros. Então, a gente tem dois problemas aí. Um que é a questão da proteção ambiental em si, né, que me parece que fica muito evidente, né, 5 metros não protege nada. E a outra é uma questão de paridade mesmo, de tratamento desigual de pessoas que estão numa situação semelhante. E essa é uma das questões que tem sido discutida lá no Supremo em relação a isso. Bom, e isso eu falei em torno de recursos d'água, mas se dá também em todas as outras hipóteses trazidas lá pela lei. Então, essa metragem no entorno de nascentes e olhos d'água, né? Enquanto anteriormente a lei fala de 50 metros, aqui ela passa a ser de 15 metros. Se você tem uma nascente dentro da tua propriedade, né, e você está numa situação de área rural consolidada, você tem que manter um entorno de 15 metros protegidos, e não de 50, né? Dependendo aí apenas dessas características que eu falei, que consideram a área como consolidada. E todas as outras situações também, trazidas lá de área de preservação permanente, vão ter esse tratamento diferenciado. Bom, a outra situação de área consolidada é da área urbana. Acabei de falar da área rural, agora é da área urbana. No caso da área urbana, a gente tem outra lei que é aplicada concomitantemente com a Lei 2.651 de 2012, que é a Lei 11.977 de 2009. Bom, essa lei, ela vai trazer lá o conceito de área urbana consolidada. Então, ela diz assim: a área vai ser considerada urbana consolidada se for uma área urbana com densidade demográfica superior a 50 habitantes por hectare, malha viária implantada e que tenha, no mínimo, 2 dos seguintes equipamentos de infraestrutura urbana implantados: drenagem de água pluvial, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, distribuição de energia elétrica ou limpeza urbana. Bom, vou esclarecer então para ficar mais fácil isso. Imagina então numa área urbana, pode ser uma margem de rio mesmo, que é muito comum em todas as cidades brasileiras. Imagina que a gente tenha lá construções residenciais numa área urbana que tem então pelo menos 50 habitantes por hectare, que tem malha viária, então tem ruas naquela região, e aquela região ela é abastecida com pelo menos 2 serviços públicos citados aqui. Pode ser tratamento de água de chuva, pode ser coleta de lixo, pode ser abastecimento de água potável ou distribuição de energia elétrica. Tem que ter 2, né? Pelo menos 50 habitantes por hectare, tem rua e tem 2 serviços públicos sendo prestados. Se tiver essas características, essa área vai ser considerada uma área urbana consolidada. E aí, se tratando de área urbana consolidada, a lei traz a possibilidade de regularização fundiária dessa área. Ou seja, são construções irregulares em áreas de preservação permanente, mas que podem ser regularizadas. E há 2 formas de regularizar. A lei fala de regularização fundiária por interesse social e regularização fundiária por interesse específico. No caso da regularização fundiária por interesse social, essa regularização é voltada para áreas em que são ocupadas por população de baixa renda, que estão há pelo menos 5 anos de forma ininterrupta e sem oposição naquela área. Então, aquelas pessoas de baixa renda que ocupam, por exemplo, uma margem de rio, estão lá há 5 anos de forma ininterrupta, pode haver um projeto de regularização fundiária feito pelo poder público, então municipal, que deve fazer um estudo daquela área, verificar se há algum risco ambiental na permanência daquelas pessoas, se deve haver a recuperação de alguma área específica ali, ainda que seja menor do que as previstas na Lei 2.651, e aí
o poder público ele pode, então, regularizar essas construções. A outra situação, que é de interesse específico, é voltada para as pessoas que não são, né, não se enquadram nesse conceito de população de baixa renda. Então, não se encaixando nessa hipótese, pode haver um projeto de regularização fundiária de interesse específico. Da mesma forma, para isso acontecer, depende de um projeto, então, de um projeto de regularização, que vai considerar um estudo feito sobre aquela região, verificando os riscos ambientais, verificando se deve haver recomposição de alguma parte da área de preservação permanente, e aí pode regularizar a área. Neste caso especificamente de margem de rio, a lei fala que tem que ser mantido uma distância de pelo menos 15 metros. Então, aí a gente tem algumas imagens, né, de construções em margem de rio, que acontece muito nas grandes cidades brasileiras, como essa aqui. E é isso, a gente tem então previsão na legislação de regularização dessas áreas, desde que haja um projeto de regularização. Bom, existem algumas questões sobre essas intervenções em APP que são bastante comentadas, né, que geram bastante dúvidas. Bom, uma questão específica é sobre a área de preservação permanente nas margens de cursos d'água. Alguns autores vão considerar que a metragem, né, a contagem da área de preservação permanente deveria partir não da borda da calha do leito regular, como diz o Código, mas a partir do terreno de marinha, porque a Constituição diz que o terreno de marinha é área pública, né? Então a gente tem doutrinador dizendo que haveria aí um conflito entre o que a lei diz e a Constituição. Outra questão importante sobre isso são a questão de intervenções de construções em margens de rios que são áreas públicas. A gente sabe que áreas públicas não podem ser usucapidas, então a princípio não poderia haver também uma regularização fundiária dessas intervenções. Bom, e muito se questiona também sobre, então, como é que o Poder Judiciário tem considerado esses conflitos, né, de intervenção em área de preservação permanente, quando não se trata de pessoas de baixa renda. Então, pessoas de classe média ou até classe média alta, enfim, a gente tem algumas decisões judiciais tratando sobre essa questão. Então, a gente vê que o judiciário ele tem decisões bem diferentes, né? Tem decisões de todo tipo, né, relacionado a isso. Eu já li decisão dizendo que, havendo uma construção de moradia especificamente, né, residencial, então uma construção residencial numa área de preservação permanente, normalmente as decisões falam aí de um conflito entre dois direitos fundamentais, que seriam o direito à moradia e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E aí, fazendo a ponderação desses princípios, desses direitos, nós vemos decisões que vão em diversos sentidos. Então, tem decisão dizendo que neste conflito deve prevalecer o direito à moradia, tem decisão dizendo que neste conflito deve prevalecer a proteção do meio ambiente, até porque, né, quem argumenta nesse sentido vai dizer que a construção em área de preservação permanente, apesar de estar aí havendo uma ofensa ao direito da moradia, o que deve prevalecer é o interesse público, porque uma intervenção numa área de preservação permanente, ela pode prejudicar várias outras pessoas, né? Se a gente for pensar em construção em margem de rio, o que isso pode acarretar de prejuízo? Pode haver poluição da água, pode haver assoreamento do solo. Então, se a gente estaria privilegiando de um lado o direito à moradia de algumas pessoas, a gente estaria prejudicando o direito à obtenção de água de várias outras pessoas. Por outro lado, a gente tem decisão também que vem detalhar, pontuar aí o papel do poder público nessas situações de intervenção em APP. Porque normalmente se tem intervenção em APP, mas tem a conivência do poder público. Ele é tão conivente a ponto de prestar serviços públicos de água, de esgoto, né, de coleta de lixo, enquanto ele deveria ter impedido a construção, ao invés de prestar esses serviços. Então, algumas decisões vão exaltar também esses aspectos, e eu já vi decisão judicial dizendo que
poder público ele só poderia retirar as pessoas aí de área de preservação permanente se ele mesmo disponibilizasse uma outra área para essas pessoas residirem, porque ele foi conivente com a situação. Enfim, é um tema bastante polêmico, que gera aí, né, muitas dúvidas mesmo, muitas divergências, muitas ações judiciais e, como eu disse, a gente tem aí até ações diretas de inconstitucionalidade tramitando no Supremo Tribunal Federal em razão das alterações feitas por este novo Código Florestal.